Aleluia, o Senhor é bom, em todo tempo Ele é bom, amém? Queridos, essa semana eu estava orando, na verdade eu estou muito feliz que nós começamos mais uma edição da Escola da Bíblia. Cadê os estudantes da Escola da Bíblia? Ô glória! Você pode dizer, ô glória, aleluia! Começamos e sempre para mim é um momento muito especial, porque eu não somente estou aqui para ministrar na Escola da Bíblia, mas eu também sou uma estudante da Palavra de Deus. Então eu estudo também junto, leio junto, medito junto nessa palavra. E como é lindo relembrar as promessas de Deus. Amém? Isso é muito poderoso. Aleluia. E eu tenho certeza que hoje nós vamos aqui relembrar das promessas de Deus. E essas promessas, elas precisam ser relembradas. Amém? A palavra de Deus nos diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O diabo, ele quer que a gente esqueça, mas nós precisamos trazer à memória. E é meditando nessa palavra. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém? Medite nessa palavra. Não somente seja ouvinte, como diz lá em Tiago 1, mas praticante dessa palavra. Eu quero, sabe, uma das coisas que eu sinto que Deus ele está fazendo conosco, como igreja, como família, adoração. Eu sinto que Deus ele está nos conduzindo a um novo tempo, a um tempo de profundidade maior. Amém? Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto isso de forma muito tremenda. Outro dia eu estava em casa e eu ouvi a voz do Senhor falando para mim, é um novo tempo. Até compartilhei com a pastora Solange, é um novo tempo. E nós precisamos nos agarrar no tempo de Deus para as nossas vidas. Como eu disse, eu não sei como você chegou aqui, nesse lugar. Mas eu quero dizer para você que Deus ele tem um plano para cada um de nós, amém? Ele tem um plano na sua vida. Ele nos ama de forma poderosa. E tudo que Ele quer é que nós nos agarremos nas promessas. Tudo aquilo que Ele deixou na sua palavra é promessa de Deus para mim e para você. Amém? E eu estava meditando na vida de Abraão. E Abraão, ele é conhecido como pai da fé. Como pai da fé. Lá em Gênesis 12, começa falando da história de Abraão. Quando o Senhor fala com Abraão. E o Senhor começa dizendo, olha Abraão, sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Queridos, nós somos descendência de Abraão. Tudo aquilo que Deus deixou como promessa para Abraão. Ele disse assim, Abraão, olha para o céu. Você consegue ver as estrelas do céu? Você consegue contar essas estrelas? E o Senhor vai falando, Abraão, assim será a tua descendência. Você não tem como contar. Queridos, aquilo que Deus tem para nós é muito grande. E tudo que nós precisamos é tomar posse das promessas. Como disse a pastora Fabiana, Satanás ele está aí lançando as suas setas, suas mentiras, seus enganos. Mas nós aqui precisamos nos posicionar e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Deus é bom e Ele tem um plano na minha vida e na sua vida. Amém? Eu quero pedir que você abra lá em Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 17. Aleluia. Glória a Deus. Esses dias, gente, é algo tão tremendo. Essa ferramenta que o Senhor nos dá, do culto ser gravado. E as mensagens, elas vão tão longe, elas chegam em lugares que a gente nem imagina, né? E eu quero falar para você que está nos assistindo pela internet. Esses dias fui numa loja comprar uma camiseta para o meu filho, né? Da escola, vai ter uma festinha na escola. E fui lá com o João Pedro.
Só que ele tinha que provar a camisa e levou um tempo, a gente ficou lá nessa loja. E eu comecei a ouvir uma voz no computador e eu falei, meu Deus, essa voz é familiar. Gente, era a minha voz. Aí o João Pedro olhou para mim e disse assim, mãe, é a senhora? Eu digo, João Pedro? Gente, a mulher do local estava ouvindo uma pregação minha. Ela não me reconheceu, estava de óculos escuros com o João Pedro. Não me reconheceu e eu saí. O João Pedro olhou para mim, mãe. Falei, tá vendo? A mamãe tá ficando famosa. Mas naquela hora, gente, o Senhor falou comigo. Porque uma das coisas que eu orei essa semana em casa, eu disse, Senhor, que a nossa igreja, que a família da oração se levante como exército para marcar essa geração. Que possamos ser influenciadores nessa geração. Nós somos apenas uma pequena parte do corpo de Cristo ao redor do mundo. Mas, Senhor, cumpre o teu propósito na nossa vida. Como família, cumpre o teu propósito. Então, quando eu saí de lá, o Senhor ministrou meu coração. Filha, você não tem orado? Então, talvez vidas não estejam aqui, mas estão sendo abençoadas através das ministrações, das mensagens. Eu tenho uma amiga pastora em Portugal, que fica o sininho, né? Eu não sou muito moderna, gente, mas a gente vai aprendendo com o filho, então, né? Chega lá o sininho avisando que chegou mensagem. E ela fala, olha, o sininho chegou e eu já fui abençoada com a palavra aqui, aleluia. Eu digo, glória a Deus. E é assim que nós precisamos nos levantar, amém? Para sermos os anunciadores das boas novas. Talvez você não esteja com o microfone, mas que Deus te use lá onde o Senhor te colocou, lá no seu trabalho, na sua faculdade, amém? Que você seja um canal de Deus, que você desperte esse povo que precisa ouvir da esperança que é Cristo, amém? Que é Cristo. Que possamos relembrá-los aquilo que traz esperança, e a esperança é o Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Romanos 4, a partir do versículo 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Aleluia. Abraão, contra toda esperança, e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou. Repita comigo, não duvidou. Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Diga assim, para mim, a quem Deus creditar a justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Nós vamos continuar aqui no capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona,
porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. E o tema dessa mensagem é: se livre da incredulidade. Porque muitas situações, queridos, da nossa vida vêm para gerar dúvida no nosso coração. Porque durante a jornada, nós precisamos caminhar na dependência de Deus o tempo todo. Diga comigo, é o tempo todo. É o tempo todo na dependência de Deus. É relembrando as promessas. É ouvindo a palavra. Como eu disse, lá em Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Queridos, é orando a palavra. É declarando a promessa. Eu acho tão tremendo esse texto que nós lemos agora de Romanos 4. Porque ele diz assim: olha, essa promessa não foi somente para Abraão, mas para todos nós que cremos. Porque Abraão, nós somos descendência de Abraão. As promessas que Deus fez para Abraão é promessa para mim e para você, de sermos frutíferos, amém? De sermos famílias benditas do Senhor, e que através de nós todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas sabe, muitas vezes nós ouvimos a voz que não é do nosso Pai, porque no mundo, o mundo jaz o maligno. São muitas setas, é seta na mente. O maior campo de batalha está aqui, na mente. Mas eu quero que você coloque a mão aí na sua mente e declare em fé: a minha mente é a mente de Cristo. Queridos, nós precisamos o tempo todo estar nesse relacionamento com Deus. O véu, ele foi rasgado, nós temos livre acesso à presença de Deus. É dizer: Senhor, eu quero caminhar nessa dependência de Ti, eu quero confiar. Abraão, ele é conhecido como esse pai da fé. Nós aprendemos princípios tão valiosos com a vida de Abraão. O Senhor só disse: Abraão, sai. E Abraão saiu. Abraão não sabia para onde ia, mas ele obedeceu, ele foi. Ele se lançou. Sabe, nós precisamos nos lançar em Deus e dizer: Senhor, eu quero de fato viver para Ti, Senhor. Eu quero de fato, Senhor, glorificar o Teu nome. Eu quero de fato viver em fé. Porque o cristão, ele se move em fé o tempo todo. É declarando a palavra, é profetizando, sabe? Aquilo que nós começamos a ver pelos olhos da fé. Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não é por vista, mas é fé. A nossa caminhada, queridos, é por fé o tempo todo. Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor é fiel. Eu creio que o Senhor me ama. O Senhor me salvou. Eu fui comprado pelo sangue precioso de Jesus. Eu sou justificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Queridos, sabe, nós vivemos num tempo onde as pessoas, elas estão muito apáticas, porque nós caminhamos nessa terra e a gente está aqui numa guerra. O crente, ele é movido no espírito. Queridos, é um mundo espiritual. Existe uma guerra sendo travada o tempo todo. Mas muitas vezes, como cristãos, nós caminhamos na dúvida. Será que exército eu pertenço? Mas nós precisamos entender que nós pertencemos a um exército já vencedor. O nosso exército já é vencedor. Tudo que eu e você precisamos, o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Amém? Tudo que eu e você precisamos, o Senhor já conquistou. Tudo que nós precisamos é tomar posse pela fé. Pela fé. Lá em Romanos 5, ele fala sobre paz e alegria.
a nossa paz, queridos. Nós começamos a tomar posse dela pela fé. Ele é o príncipe da paz, ele habita em nós. A gente vive numa geração tão ansiosa, tão perturbada. Jesus mesmo diz lá em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis preocupados quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Basta cada dia o seu próprio mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, elas vos serão acrescentadas. Mateus 6 vai dizendo essas verdades, todas essas coisas, elas vos serão acrescentadas. Confie em mim. Igreja, mais do que nunca nós precisamos estar revestidos dessa verdade. É Cristo realmente tendo liberdade em nós. Se levante e comece a declarar vida, vida de Deus sobre a sua vida, vida de Deus sobre a sua descendência, vida de Deus sobre a sua casa, vida de Deus sobre essa cidade, vida de Deus. Comece a declarar, porque tudo isso o Senhor já conquistou. Tudo isso o Senhor já conquistou, e como pequenos cristos nessa terra, porque o significado da palavra cristão é pequenos cristos. Hoje eu e você estamos aqui. Sabe, uma das coisas que mexe muito comigo, quando eu leio a palavra, quando eu estudo sobre os heróis da fé, é porque esses homens passaram aqui. Mas hoje, quem está aqui no ano de 2019, somos eu e você. Nós somos escolhidos do Senhor. Levante sua mão e diga isso: eu sou escolhido do Senhor. Eu sou escolhido do Senhor. Eu não sei o que tem te impedido, sabe, a continuar a carreira com perseverança. Eu não sei. Porque tem muitas, eu falo por mim, tem muitas coisas que eu falo, eu quero ser livre disso, isso não vai ser peso. O Senhor mesmo declara na palavra, Mateus 11, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Às vezes a gente está cheio de entulho no coração, andando pesado. Sabe aquele cristão pesado, cheio de entulho no coração, cheio de peso nos ombros. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer que esse fardo não pertence a você. Esse entulho não faz parte de você. E o Senhor faz um convite: venham a mim, todos que estão assim, cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar. Caminhem livres. Nós precisamos caminhar assim, caminhar entendendo, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou filho de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu preciso caminhar dessa forma. Assim como esses homens foram homens justos, homens conhecidos como heróis da fé. Senhor, levanta hoje esses heróis. Você quer ser esse herói? Eu quero. E olha o que fala lá em Hebreus 11. Eu quero que você abra comigo. Esse texto tão lindo. E que precisa ser lido, relido. Durante a nossa caminhada. Hebreus 11. Aqui fala dos exemplos de fé. Hebreus 11. A partir do versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Ora. Encontraram, amém? Ora, a fé é a certeza. Repita comigo, certeza. Isso é tão forte, essa palavra, certeza, porque tem muito crente caminhando cheio de dúvida. Se você tem dúvida, isso não vem de Deus, porque o que vem de Deus gera certeza, convicção. Não seja um cristão que duvida. Tiago 1 fala dessa pessoa, desse crente que duvida. Ele diz assim, lá em Tiago 1,5, ele diz assim, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá
livremente. E ele continua falando no versículo 6, peça, porém, sem duvidar. É sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Sabe? A onda do mar vai, volta. Vai, volta. Peça sem duvidar, peça crendo. O crente, ele precisa ser convicto. E essa convicção é o Espírito Santo que libera sobre mim e sobre você. Amém? Seja um cristão convicto. E isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Amém? Não duvide. Não duvide. Ora, a fé é a certeza. Eu tenho certeza. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu ainda não estou vendo pelos olhos naturais, mas pelos olhos da fé eu vejo. Eu vejo o impossível acontecendo, eu vejo as cadeias sendo quebradas, eu vejo barreiras sendo rompidas, pelos olhos da fé eu vejo, aleluia. O Espírito Santo amplia a nossa visão. Versículo 2: pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Como é que nós obtivemos bom testemunho? Caminhando cheio de fé. Hoje nós podemos falar de Abraão, mas Abraão nem todo momento ele foi 100% não. Porque ele era um ser humano como eu e você. Sabe o que aconteceu com Abraão? Sabe o que ele tinha? Ele era expert em fazer? Era dizer que Sara era irmã dele. Na hora da pressão ele dizia, olha, tu é muito bonita, esse povo vai querer me matar por causa de ti. Tu mente, tu fala que tu é minha irmã. E Sara dizia, né? Mas Deus, Ele é um Deus misericordioso. Sabe aqueles momentos que a gente falha feio, mente, comete aquele vacilo feio. Nós precisamos entender que quando nós nos arrependemos de todo o coração, o Senhor, Ele é misericordioso. Ele é aquele que nos perdoa. É um Deus que nos dá novas chances, novos recomeços, e tudo que nós precisamos é nos achegar a Ele. Tiago 4 diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. É nisso que nós precisamos nos apegar. E Abraão, ele prosseguiu nessa dependência. Mesmo falhando, ele prosseguia nessa dependência. E ele obteve bom testemunho. E onde é que ele está aqui? Ele está incluso nos heróis da fé. Você e eu podemos estar aqui. Aleluia. Porque a Bíblia, ela continua sendo lida aí fora. Nós somos a Bíblia que o mundo lê lá fora. É através do nosso testemunho. É através da nossa conduta de vida. Nós não somos perfeitos, mas o nosso Pai Celeste é perfeito. Aleluia! O nosso Pai Celeste é perfeito e é Ele que nos aperfeiçoa à medida que nós caminhamos com Ele dia após dia, na dependência total dEle. Amém? Versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra. Repita comigo, palavra. Palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aleluia. E aqui ele vai falando de alguns heróis da fé. E aqui no versículo 6, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Sabe, um dos ingredientes poderosos para se livrar da incredulidade é a fé. A fé é uma ferramenta poderosa. Se nós queremos agradar o nosso Pai, nós precisamos buscar ter um coração cheio de fé. Amém? Ter um coração cheio de fé.
Um dia os discípulos pediram isso ao Senhor: dá-nos fé. Lá em Lucas 17 conta essa história. Lá, Lucas 17, versículo 5. Dá-nos fé. E o Senhor disse: olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não precisa ser grande não, que às vezes a gente pensa que tem que ser algo muito grande. Mas se vocês tiverem uma fé, não sei se vocês já viram um grão de mostarda, você já teve a oportunidade de ver? Quem já viu um grão de mostarda? É muito pequenininho, não é? É muito minúsculo. E Jesus disse: olha, se vocês tiverem uma fé desse tamaninho, vocês podem dizer a esse monte: olha, vai lá para o outro lado. E ele vai. Às vezes a gente pensa: meu Deus, mas isso é demais. Eu quero que você se levante como um cristão ousado. Se levante, vamos romper em fé nessa geração. Amém? Vamos romper em fé. Sacode o vizinho que está aí do seu lado, mas sacode mesmo assim. Vamos romper em fé. Amém? Para ele não dormir, sacode mais forte. Vamos romper em fé. Amém? Sabe o que o Espírito Santo me fez lembrar hoje? De um testemunho meu, pessoal. Eu lembro que há 10 anos atrás, eu acredito que é isso, o tempo passa tão rápido, né? Mas 10 anos, 10 a 11 anos. Eu tinha só 2 anos de casada, e todo casal quando se casa, ele quer ter a casa própria, não é? A casa própria, um veículo para se locomover, não é? São sonhos que a gente começa desde cedo. E eu lembro que eu tinha aquele sonho da casa própria, de ter um veículo melhor, porque na época a gente andava numa moto e quando chove, vocês sabem, né? Quem anda de moto aqui é um desafio. Não é, gente? Ainda mais aqui no Pará. Eita, Jesus. Mas não murmure, amém? Olha pelos olhos da fé. Aquele veículo, aquela casa. Gente, eu começava a olhar pelos olhos da fé. E eu lembro que meu marido disse assim para mim: amor, é o seguinte, eu não quero morar em outro bairro. Eu cresci no bairro do Estrela e eu quero uma casa aqui. Aí eu falei: tá certo. A gente tem que espiar a terra, não é? Deus disse para Abraão: olha, Abraão, olha para a terra. Tu olhou? Olhei, essa aqui, pois eu vou abençoar. Olha para norte, sul, leste. Essa terra é tua. Essa terra abençoada. Então Deus manda a gente olhar para a terra. E eu fiquei olhando ali. Meu marido disse que quer o bairro do Estrela. Vou ficar olhando aqui para esse lugar. E eu lembro que um dia, eu andando na popzinha com ele, a gente viu um terreno. E estava uma placa da Caixa Econômica, o terreno vazio, que iam começar a construir. E tinha foto do prédio, né? Falei: nossa, que lugar legal. Prontamente eu levantei as minhas mãos e disse: eu profetizo uma casa aqui nesse lugar. E meu marido pegou e disse assim, meu marido riu, né? Porque quando Abraão recebeu a promessa de um filho, quem foi que riu? Foi Sara. Sara riu, porque ela pensou, o Senhor disse: olha, Abraão, eu vou te dar um filho. Mas só que Abraão já estava velhinho, gente. Sabe o que isso quer dizer? É que às vezes a gente pensa: já estou passado demais. Será que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida? Gente, olha para a vida de Abraão. Deus tinha promessa para Abraão ainda velhinho. Sara velhinha. Lógico, hoje a gente vive num outro tempo, né? Mas nada é impossível para Deus, gente. Nada. Mas quando Deus disse: olha, eu vou te dar um filho, Sara riu, porque ela pensou: meu Deus, olha meu coroa. Olha a minha situação. Já estou bem velhinha. E Sara riu. E eu lembro que quando eu profetizava, meu marido ria, gente. Ele disse: amor, só Deus. Eu digo: pois é, Ele que vai me dar. Eu sou filhinha do papai e papai vai me dar. E eu profetizava, gente. Veio aquele lugar, ali era minha terra prometida. E toda vez que eu passava, eu profetizava: minha casa vai ser aqui. E era no Estrela. E a obra começou a avançar, gente. Eu olhava e eu dizia: eita, tá ficando bonito aqui. Ô, glória. E profetizava. E os anos foram passando. E um dia, eu estava aqui na igreja,
ainda não tinha o João Pedro, e era muito trabalho, porque o trabalho administrativo, a gente está aqui nos cultos, mas tem um trabalho administrativo, né? E nesse dia a gente passou o dia na igreja. Ele falou assim, amor, a gente vai almoçar na igreja, pede marmita, tem muita coisa para fazer. Eu falei, então tá bom, fui com ele. Quando a gente está aqui na igreja, meu cunhado está ali, o Bervan, ligou. Heber, tu está em casa? Disse, não, estou na igreja. Cara, tua porta está aberta aqui, alguém entrou. Então, aí veio aquela, né? Porque, queridos, tem momentos na nossa vida, situações que acontecem para tentar abalar a nossa fé. E eu lembro que eu cheguei em casa e realmente um ladrão tinha entrado. Tinha feito a festa lá em casa. Pegou a trouxa de cama, pegou a minha coxa de cama e fez uma trouxa de fato e levou tudo que estava no quarto, né? Tudo aquilo que ele pôde levar. E eu lembro que eu entrei no quarto, na casa, sabe aquela tristeza? Eu olhei, eu falei, meu Deus, minhas coisas todas bagunçadas. Eu falei, Senhor. E sabe, queridos, no momento de tristeza, momentos de dificuldade, naqueles momentos em que as lutas vêm para tentar abalar a tua fé, você precisa parar e perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Porque Romanos 8, 28 diz, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu disse, Senhor, o Senhor sabe, a gente estava numa missão. Deus, eu creio que há um propósito aqui. E me controlei para não murmurar, né? Porque a gente quer logo murmurar. Falei, não, Senhor. Estava triste. Falei para Deus, Deus, eu estou tão triste. Mas, Senhor, eu confio em Ti. E fomos dormir naquela noite. Pense numa noite difícil para dormir. Porque eu ficava ouvindo um bandido entrando em casa o tempo todo. Eu falei, ai meu Deus. Foi uma noite terrível. Mas olha, quando a Bíblia fala lá em Salmos 30, no versículo 5, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia! Oh glória! Ela vem, querido, ela vem, você só precisa confiar. E eu lembro que a tia do meu esposo chegou em casa cedo naquele dia, ela disse assim, Heber, eu não consegui dormir, meu filho, eu não consegui dormir. Meu filho, eu não quero mais que você fique aqui nessa casa, você não para. Está aqui, meu filho, a chave do apartamento. A tia dele tinha 3 apartamentos naquele apartamento que eu profetizava. Vocês estão entendendo, né? E ela disse, filho, está aqui. Vai para o apartamento. O Heber disse, tia, mas eu não tenho como pagar aluguel. Aqui é a cota. Ela disse assim, não, você vai morar 1 ano lá. Não precisa pagar aluguel, apenas paga o condomínio e pronto. E com 1 ano a gente vai ver o que a gente vai fazer. Fomos para casa. Eu lembro, gente, eu nunca esqueci o dia que eu fui lavar a casa. O apartamento era novinho e ninguém tinha morado lá ainda. Cheiro de novo. E eu lembro que eu cheguei com balde, com vassoura, tudo para limpar, né? Gente, na hora que eu pisei o pé no apartamento, dentro do apartamento, o Espírito Santo falou desse jeito para mim, toma posse que esse lugar é seu. Olha só como a gente tem que se livrar da incredulidade, o tema da mensagem. Porque a incredulidade quer vir, né? Eu disse, misericórdia, não quero tomar posse de uma coisa que é dos outros, isso não é meu. Eu não vou tomar posse de alguma coisa que não é minha. Olha só. Aí eu lembro que a minha tia estava do meu lado e disse assim, ei, toma posse. Eu falei, ai Jesus, amém. Nós vamos lavar esse apartamento e já declarando, ele é seu. Eu digo, ai meu pai, amém, Senhor, ele é meu. E eu lá, sabe, lutando, meu Deus, me livra da incredulidade, Senhor. Isso não faz parte da minha vida. E eu lá lavando. Gente, 1 ano se passou. Fomos conversar com a tia do meu esposo. E ela disse assim, filho, eu não tenho pretensão de vender nenhum bem. Mas é para você. E ela tinha ele como um filho também. Eu tenho você como um filho. Se eu pudesse, eu daria esse apartamento. Mas eu não posso. Então eu vou fazer uma reunião de família. E se eles derem um aval, a gente vai voltar a conversar. E eu orando, Senhor, a minha terra prometida, Senhor. Orando, Senhor. A tia dele volta a conversar conosco.
E ela disse: filho, todos concordaram. Todos concordaram, vou vender o apartamento para você. E ainda vou fazer o seguinte, eu não vou vender pelo valor total não. Vai cair aí a metade do preço. Ai, Jesus, eu cheguei em casa, eu falei: meu Deus, amor, falta pouco, vamos para a Caixa. Porque mesmo sendo a metade do preço, a gente não tinha o valor todo, né? Eu falei: Senhor, fomos para a Caixa Econômica, tudo foi movendo para a gente conseguir aquele lugar. E quando chega lá, faltava a entrada. Meu Deus, 10% do valor da entrada. Eu digo: ai, meu Deus, amor, a entrada. E a entrada era um valor alto também. Volta para casa, orando. Deus usa a vida de um irmão. Ele chega lá em casa e diz assim: pastor, eu estou sabendo que o senhor está querendo comprar um apartamento. Ele: estou. Pastor, o que falta? Ele: falta a entrada. Falta entrada, irmão. Ele disse assim: pois pastor, faltava. Porque eu vou pagar a entrada do seu apartamento. Gente, voltamos para a Caixa Econômica, tudo foi liberado. Quando eu cheguei naquele lugar, eu falei: meu Deus. Sabe o que o Espírito Santo me fez lembrar? Ele disse: lembra das vezes que você passava e declarava: esse lugar é meu. Gente, há poder naquilo que você declara. Há poder naquilo que você declara. Talvez algumas circunstâncias parecem impossíveis, mas para Deus nada é impossível, nada. Gente, até hoje eu moro lá. Quem já foi na minha casa, aquele ali é um pedacinho do céu. Tem gente que fala assim: eu profetizo uma casa maior. Eu profetizo, eu digo: amém, irmão, se for de Deus, mas eu estou tão feliz aqui. Sabe por quê? Porque foi um presente do papai. Quando o papai te dá um presente, é diferente. E quando você recebe aquele presente cheio de gratidão e de alegria, sabe? Algo que você rompeu em fé. Em fé. Eu quero dizer para você, talvez esteja alguns gigantes que você esteja vendo aí durante a caminhada, mas eu quero que você comece a declarar em fé esses gigantes caindo. Seja como um Davizinho, sabe, que se levanta e diz assim: quem é esse incircunciso que se levanta? Eu vou na força do Senhor, aleluia. Queridos, é assim que nós precisamos caminhar. O nosso Deus, Ele é um Deus de impossíveis. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso capitão. O nosso capitão é Cristo. Nós precisamos caminhar dessa forma. Não permita que as vozes que Satanás tem lançado: você não é nada, você não vai conseguir. Pare você, porque nós estamos trilhando uma jornada e que nós possamos trilhar essa jornada adquirindo bom testemunho pela fé. Amém? Pela fé. Olha o que a Bíblia fala aqui em Hebreus 12. Vá um pouquinho mais à frente, Hebreus 12, a partir do versículo 1. E eu peço que você leia comigo, de pé aí no seu lugar, Romanos 12. Hebreus 12, 1. Amém? Aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos, repita comigo, livremo-nos. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Eu não sei o que tem atrapalhado você. Talvez seja o medo, talvez seja a incredulidade, talvez seja essa falta de fé. Mas essa é a noite de se livrar de todo o atrapalho, amém? De tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos. Você pode simular aí uma corrida? Vai lá, corramos. Não é andar não, querida, é correr. Tem uma carreira aí, olha, e é proposta a cada um de nós. E o que ele diz? Corramos com perseverança. É perseverando, não é desanimando não. É perseverando. Simula a corrida e olha para o amigo do lado. E diz assim: é perseverando.
É correndo com perseverança. Queridos, assim é a nossa caminhada. Amém? É para você não esquecer dessa mensagem de hoje. Aleluia. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós estamos numa corrida, amém? Nós estamos numa corrida, guerreiros do Senhor. Versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus. Agora você vai simular a corrida olhando para cima. É os olhos fitos em quem? É em Jesus. Os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Diga assim: o Senhor já conquistou tudo isso. Agora bata a mão no seu peito e diga assim: para que eu não me canse e não desanime. Sabe que o diabo ele tem lançado, sabe, fardos, dizendo: ai, eu estou tão cansado. Isso a gente tem ouvido tanto nos dias de hoje. Ai, eu estou tão cansado, estou tão desanimado. Mas eu quero que você lembre dessa palavra de Hebreus no capítulo 12. Corramos com perseverança. Existe uma corrida. Eu vou perseverar. Com os olhos fitos aonde? Em Jesus. Em Jesus. Porque Ele suportou a cruz. E Ele conquistou tudo que eu e você precisamos. Para que nós não nos cansemos. Nem desanimemos. Sabe quando Satanás ele tenta lançar setas e dizer: você não vai conseguir, você está cansado, você está desanimado. Sabe o que você vai fazer? Eu vou me livrar. Eu vou me livrar da incredulidade, eu vou me livrar do cansaço, eu vou me livrar do desânimo, porque o Senhor já conquistou na cruz do Calvário toda a força que eu preciso. Queridos, toda a força que eu e você precisamos, o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Olhe para o alto, olhe para Jesus, é os olhos fitos. Olhos fitos é não tirar o olho de Jesus. Não tirar os olhos de Jesus, porque em muitos momentos da nossa vida, a maré vai estar agitada, sabe, as ondas vão estar ali turbulentas, mas nós precisamos decidir em quem nós vamos olhar. Nós vamos olhar para as circunstâncias, nós vamos olhar para as setas, ou nós vamos olhar para Jesus? Querido, escolha olhar para Jesus, é o tempo todo, é olhando para Ele, amém? É olhando para Ele. Eu estou aqui nessa noite para liberar essa palavra sobre você. Você é escolhido do Senhor, você é escolhida do Senhor. Sabe o que a Bíblia fala lá em Isaías 40? Olha o que a Bíblia fala em Isaías 40, abra lá comigo. É promessa de Deus, e promessa de Deus nós precisamos tomar posse dela. Aleluia. 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 Isaías 40. Olha o que diz a partir do versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Aleluia! E dá grande vigor ao que está sem forças. Aleluia! Cadê os jovens aqui nessa noite? Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas versículo 31, levanta sua mão direita aí, que é a mão da autoridade. Repita comigo: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm. O que é que eles fazem? Correm, simule a corrida aí. Correm e não ficam
exaustos, andam e não se cansam. Você pode dar um glória a Deus bem forte. Oh, aleluia, 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 aleluia. Queridos, nós estamos numa corrida. Sabe, Satanás, ele tem colocado pesos muito pesados nos pés de algumas pessoas que elas não conseguem mais correr. Elas estão assim, ó. Elas não conseguem correr. Mas hoje é noite de se ver livre de todo fardo. De todo fardo. Eu não sei como você está aqui essa noite, mas eu quero orar por você que tem se sentido assim, porque essa noite é noite de renovo para as nossas vidas, amém? É noite de renovo para você. Traga à memória essa noite aquilo que te dá esperança. Aleluia, a nossa esperança é Cristo, amém? Levante suas mãos, eu quero orar por você. Deus conhece a sua vida. Eu quero que você olhe para Jesus. Não tire os olhos dele essa noite. Não tire os olhos dele durante a caminhada. Diga: Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigado porque a tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Eu creio que o Senhor está fortalecendo vidas aqui nessa noite. Até aqueles que nos assistem pela internet, eu creio que estão sendo fortalecidos agora. Agora. Espírito Santo, vem tirar fardos da vida dos teus filhos nessa noite. Se existe alguém aqui cheio de fardos, que eles sejam removidos agora. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se existem correntes segurando os pés dos teus filhos, eu declaro essas correntes sendo quebradas agora. Agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Levanta nessa igreja, Pai, um exército de homens e mulheres cheios de fé. Cheios de fé. Livre de todo o embaraço e de tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor. Mas nós vamos correr. Oh! Nós vamos correr com perseverança. Oh, aleluia. Nós vamos correr com perseverança, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Seja renovado, querido, aí no seu lugar. Receba renovo do Senhor. Se livre essa noite de todo embaraço. Aleluia. E é por fé, eu quero que você creia. Creia nessa palavra, não duvide do que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, continue clamando aí no seu lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Livre de todo jugo, livre de toda acusação, livre de todo embaraço. Oh, rei calabalabalabasou. Seja renovado, seja renovada, minha irmã. Você é amada do Senhor. Você é amado do Senhor. Deus tem um plano na sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso, aleluia. eu descanso. Declare isso. O Espírito Santo está tocando em vidas aqui nessa noite. Rei dos Reis, permita que o Espírito Santo toque lá no mais profundo. Oh, aleluia. Eu descanso aleluia. em Ti, Aleluia. Sopra vento do Espírito. Rei dos Reis, Sopra vento do Espírito. Senhor dos Senhores. Sopra vento do Espírito. Vai retirando todo peso sendo removido. Eu descanso em nome de Jesus. Eu quero que você olhe para mim. Você é guerreiro do Senhor. Você é uma guerreira do Senhor.
desista. A corrida é com perseverança. É perseverança. É perseverar. E é perseverar até o fim. Hebreus 10 diz: nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que perseveram até o fim. Você pode dizer isso: eu não sou daquele que retrocede, mas eu sou daquele que prossigo. E nós vamos prosseguir com os olhos fitos nele. Amém? Eu quero que você saia desse lugar entendendo: você foi renovado. E você vai crer em fé nesse renovo. E você vai ver sinais de Deus desse renovo sobre a sua vida. Caminhe dessa forma. E não esteja parado, não. Não esteja parado. Tem muita gente parada, tem muito crente assim, ó, já cruzando até os braços. É uma corrida. É uma corrida. Quando você está correndo, você está em movimento o tempo todo. O tempo todo. Água parada, ela dá dengue, ela dá doença. Você não foi criado para estar parado, não. Esteja em movimento. Esteja em movimento. A igreja oferece grupos de crescimento. Eu vou para um grupo de crescimento e eu vou levar muitos comigo. Tem culto na quarta, eu vou estar no culto da quarta e eu vou levar outros comigo. Tem culto no domingo, eu vou estar lá. Tem oração, tem jejum, eu vou participar. A escola está oferecendo uma escola da Bíblia, eu vou fazer. Tem escola da família, eu também vou fazer. Não esteja parado, crente, esteja em movimento. É uma corrida. É uma corrida. Nós precisamos estar o tempo todo sendo fortalecidos. E é esse irmão aí que vai te ajudar. Amém? Vamos dar as mãos pra gente terminar esse tempo juntos. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você vire para o seu irmão e diga assim: conta comigo nessa corrida. Nós estamos numa maratona. Nós estamos numa maratona. Amém? E essa maratona, ela vai nos levar para o céu. Você pode dizer: oh, glória! É para o céu. O céu é o limite. Amém? Mas enquanto a gente não chega no céu, vamos trazer o céu para a terra. Amém? O céu para a sua casa, o céu para o seu GC, o céu. Nós trazemos os céus. Amém? Nós somos os embaixadores de Cristo nessa terra. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida de cada servo, de cada serva, de cada filho que está aqui, Senhor. Obrigado por essa noite poderosa de renovo. Nós recebemos esse renovo. Nós tomamos posse da Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por estar no nosso meio. Obrigado porque esse lugar, esse ambiente é totalmente livre para o Teu agir, Senhor. Nós queremos continuar, oh Deus, correndo em perseverança, Senhor. Nos leve em paz aos nossos lares. Que essa semana o Senhor continue falando conosco, usando as nossas vidas. Nós não vamos parar, mas nós vamos prosseguir. Guarda o Teu povo, guarda a mente, guarda o coração. E que possamos, Pai, trilhar a nossa jornada. Como Paulo disse: eu completei a carreira. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Aleluia. Nós queremos declarar como os Teus filhos. E nós seremos conhecidos como heróis da fé nessa geração. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Que esse exército inflame muitos outros para que Te conheçam. Oh Deus, existe uma grande nuvem de testemunha que nos rodeiam. E nós queremos nos levantar para dar bom testemunho de Cristo nessa terra. Abençoa esse rebanho, abençoa essa casa. Que sejamos, Pai, instrumentos do Senhor para abençoar essa geração, para abençoar essa cidade, Senhor. Glorifica o Teu nome através de nós. Oh Deus, assim nós oramos
por cada ovelha desse aprisco que não está aqui essa noite, mas que eles recebam renovo também, aonde estejam, cada líder de um GC, cada anfitrião, cada pastor, cada servo, seja renovado hoje, em nome de Jesus. Aquele que nos assiste pela internet agora, seja renovado, oh Deus. E assim nós te agradecemos, Pai, porque nós queremos servir ao Senhor com alegria. Oh, alegria! A alegria do Senhor é a nossa força. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus.